Fala pessoal, beleza? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Giba e você está aqui no meu canal Coisas de Giba. Solta a vinheta! E hoje eu tenho aqui para mostrar para vocês mais um jogo de cartas que é o Corta. Corta é um jogo bem legal, é um jogo baseado em vazas, né? Se você não escutou ainda esse termo, eu vou falar mais para frente. E é um jogo para 3 a 5 jogadores. Eles indicam aqui para mais de 14 anos, né? Mas eu acredito que dê para jogar com crianças um pouco mais novas, ok? E dizem também que tem uma duração aproximada de 30 minutos. Tá? É um jogo bem simples, bem fácil de aprender, fácil de entender. E eu acho que vocês vão gostar, beleza? Então fica aí para aprender mais esse joguinho bem legal, que é o Corta. Bom, esse é o conteúdo da caixa do Corta. E como vocês podem ver aí, nós temos cartas de 4 cores: amarelo, verde, azul e vermelho, que também no manual eles chamam de elementos, porque cada uma das cartas aqui tem um símbolo, e esses números vão de 0 a 11, sendo que para o 0 nós temos 2 cartas de cada cor, certo? Então, ao todo são 52 cartas, e temos aqui também o manualzinho, que é bem pequeno, bem explicativo também. E conforme eu falei para vocês, né, 4 elementos do jogo que eles colocam, né, que nas cartas vermelhas nós temos o fogo, na verde nós temos a terra, na amarela energia e na azul nós temos água, certo? Detalhe também que é importante mencionar, o 6 ele tem o risquinho embaixo para mostrar, né? Vale sempre o que está embaixo, e a mesma coisa o 9, né? O risquinho embaixo, tá? Porque se tiver ao contrário assim, pode dar a impressão de que é o 6, e esse outro aqui pode dar a impressão de ser o 9. Então eles colocaram sempre o risco embaixo, certo? Então esse aí é o conteúdo da caixa do Corta. E como sempre eu costumo fazer aqui no canal, eu indico a utilização dos plastiquinhos aqui, os também chamados sleeves ou shields. Né, aqui tem já um exemplo de uma carta com um dos plastiquinhos, né, mas aqui para explicação eu vou fazer sem para não dar reflexo. E para o corta são necessários 52 desses plastiquinhos, que são nesse tamanho aqui padrão de 66,5 por 88 milímetros, tá? Então, como precisa ficar embaralhando e também até para proteger as cartas, eu indico a utilização dos sleeves. Fica aí a dica do Giba. Bom, vamos aprender a jogar o Corta. Então, antes de tudo, o que cabe lembrar aqui é que a mecânica desse jogo ela é conhecida como vaza. Então, se você nunca escutou esse termo, né, se por exemplo você conhece truco,
ele é jogado no estilo de vaza, ou seja, são feitas rodadas. Também, né, lá no truco, conhecido como mão, né, tem vários nomes. Então, os jogadores vão, cada um vai ter, né, na rodada aqui, colocar alguma carta, mas pode acontecer, como vocês vão ver mais para frente, de repente, algum jogador, ou até alguns jogadores, não jogarem nenhuma carta na rodada, certo? Mas tem esse termo aí chamado vaza. Então, como a gente disse aí no começo do jogo, é um jogo para 3 a 5 jogadores. Então, antes de tudo, tem que saber quantas pessoas vão jogar, porque se forem jogar 3 jogadores, devem ser eliminados aqui do baralho todas as cartas de cor vermelha, certo? Então, aqui nós vamos, né, para dar uma ilustrada, fazer um exemplo aqui com 4 jogadores. Então, nós não vamos tirar as cartas vermelhas, certo? Para 4 ou 5 jogadores, todas as cartas vão ser utilizadas, né? Para o caso de se jogar em 5 jogadores, vão ser distribuídas 10 cartas para cada um e 2 vão ficar de fora, sem que ninguém saiba quais são, certo? Agora, para 4 jogadores, cada um vai receber 13 cartas, né? 13 para 3 jogadores, cada um vai receber, né? Sendo que, na verdade, vão ter apenas 39 cartas, vão ser 13 cartas também para cada um, certo? Então, após feita essa preparação, ou seja, o nosso caso aqui tem todas as cartas, vão ser distribuídas as cartas para os 4 jogadores. Bom, aí cada jogador vai pegar as suas cartas e aí ele vai poder organizar essas cartas do jeito que ele quiser na mão dele. Normalmente, o que se costuma fazer é separar por cores e até mesmo em ordem crescente. Então, vamos supor esse jogador aqui, por exemplo, né, ele tem o 5, o 6 e o 11 aqui. Vou deixar na sequência. Vamos ver. Bastante carta azul esse jogador. Então, 8, 9, 10. 0. Saiu com os 2 zeros. 0, 0, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 3 e 0. Tá? Essas são as cartas dele. Vamos ver esse jogador aqui. Vai ter também várias cartas aqui, mas bom, acho que, né, vocês já entenderam. Cada um vai deixar as cartas do jeito que eles quiserem, na ordem que eles quiserem. E aí, o jogador que distribuiu, ele vai ser o primeiro jogador a jogar a carta aqui na mesa e procede com o sentido horário. E aí, com isso, cada um jogando a sua carta, ou conforme eu já vou explicar, pode ser que não necessariamente todos joguem a carta, né, para terminar a vaza ou rodada. Então, pode ser que em determinado momento do jogo algum jogador tenha mais ou menos cartas em relação aos outros jogadores. Então, outra observação que tem que fazer, quer dizer, o nome do jogo chama Corta, por quê? Porque dependendo do número de jogadores, vai ter uma soma que vai ser feita aqui, que ela não pode passar desse valor. Então, eu vou pegar aqui o manual para mostrar a tabelinha. Então aqui, ó, por exemplo, para o caso de 3 jogadores, o número de corte é 14.
para 4 é 16, que é o nosso caso aqui, e para 5, 17, certo? Então, se a soma der 16 ou mais, a vaza ela vai terminar e o jogador que tiver vencido fica com todas as cartas. Então vamos lá, vamos supor que, né, esse aqui que distribuiu, então ele que vai começar o jogo. Então ele vai olhar as cartas dele aqui e vai começar com uma carta. Então, já que o número de corte é 16, né, jogando qualquer que seja a primeira carta aqui, não tem como ele já chegar no 16. Então ele pode, sei lá, vamos colocar aqui um 0. Então toda vez que o jogador coloca uma carta na mesa, ele tem que falar a soma de todas as cartas. Então jogou aqui 0. Esse jogador e os demais, eles têm que colocar uma carta da mesma cor aqui na mesa, a não ser que eles não tenham, tá? Mas a regra é clara e diz que tem que colocar, né? Muita gente talvez pergunte, tá, mas como que você vai ter certeza de que a pessoa está jogando uma carta de outra cor, sendo que ela realmente não tem dessa cor? Bom, não tem a princípio como saber na hora, né? Mas dependendo, se os jogadores tiverem aí uma boa memória, depois vamos supor que aqui, nesse caso, ele joga uma carta amarela dizendo que não tem uma azul, mais para frente, se alguém reparar que ele está jogando uma carta azul, vai falar, oh, né, aquela hora era para jogar azul, você não jogou. Então, né, como eu sempre costumo dizer também aqui no canal, jogo é para ser jogado, né, na diversão, sem querer passar a perna no outro, né? A intenção é se divertir. Então, vamos supor aqui que a vez desse aqui, ele tem que jogar uma carta azul. Ó, não fiz de propósito, tá? Mas aconteceu mesmo desse jogador não ter uma carta azul. Então, ele joga a carta que ele quiser. Só que ele, né, ele está dizendo para todo mundo que ele não tem carta azul. Tá? Então, né, ele não tem outra opção. Então, vamos para esse outro jogador aqui. Ele tem que jogar uma carta azul. E esse aqui tem o 5, 4, 2 e 1 aqui. Então, como... Aí ele tem que falar 0 aqui, né? Ele jogou, a soma é 0. Então esse aqui, sei lá, ele vai jogar o número 5. Vamos supor. Vai falar 5. Finalmente esse aqui, ele tem a carta azul, só tem ela, e jogou o 7. Então, quando é assim, quando não chega no número de corte 16, né? Você vê quem tem a maior carta da cor que o primeiro jogador colocou. Então esse aqui iniciou com azul, então mesmo que esse aqui tivesse um 8 verde, ele não ganharia, porque vale a cor azul. Então esse aqui ganhou, ele pega as cartas dele e coloca por cor aqui, tá? Nem precisa estar em ordem de número, só precisa estar por cor. Então aqui está dizendo que ele tem 3 cartas azuis e uma carta verde. E aí, o que significam essas cartas que saem aqui da mesa e vêm para o jogador? Eles se transformam em pontos negativos. Aí você pode pensar, bom, mas e qual que é a vantagem então de eu ficar pegando cartas se vai me dar ponto negativo? Mas aí, no final, né, quando forem todas as vazas, aí, né, os jogadores vão estar cheios de cartas aqui, e para cada cor, aquele jogador que tiver o maior número de cartas daquela cor, aí vai se transformar em pontos positivos o dessa cor. Vamos supor que esse aqui tenha, sei lá, 6 cartas azuis, esse aqui tenha 4, esse tenha 2, esse tenha 1 carta azul. Então esse aqui, né, ele vai estar com 6 cartas, ele
é o que tem mais cartas azuis. Então, no caso dele, todas as azuis vão valer mais 1 e dos outros menos 1. Tá? E se empatar, por exemplo, sei lá, 5, 5, 2, 1, empatado vira tudo negativo. Ou seja, os jogadores só vão ter a pontuação positiva se eles tiverem a maioria das cartas da cor. Então, para algumas cores, provavelmente, né, ele vai ter pontuação positiva e para outras cores negativas. Então, sempre depende do fato de ter ou não a maioria, certo? Então, o jogo vai acontecendo. Então, quem ganha a vaza é que começa. Então, no caso, esse aqui começaria. Ele pode escolher a cor que ele quiser, né? Agora eu vou tentar fazer um exemplo aqui que aconteça a situação do corta, que é essa primeira que a gente viu aqui, somou 12, né? E já no último jogador, né? Então não teve a explicação do corta. Então vamos supor que ele jogou aqui uma carta vermelha número 7, certo? Então o próximo jogador tem que jogar uma carta vermelha. Então ele tem aqui o 3, tem que ser o 3. Então esse aqui jogou fala 7, esse joga fala 10, ou seja, faltam 6 pontos para acabar essa vaza no caso de corte. Então, ó, no caso aqui ele tem tanto o 6 quanto o 11 que pode acontecer isso, tá? Mas como o 6 já é suficiente, é bom guardar essa carta alta, porque é bom às vezes você fazer o corta com ela. Então, ele vai jogar o 6, vai falar 16, corta. Então, né, conforme a gente havia dito, com 16 tem o corte. Então, aquele jogador que fez o corta, ele leva todas as cartas, certo? Agora, o que pode acontecer também, né, esse aqui tinha jogado o... Bom, tanto faz, né, era 6, 7, 7, bom. Vamos supor que esse aqui jogou o 7 vermelho, esse jogou o 3 vermelho. Vamos supor que ele não tivesse carta vermelha e jogasse um 7 verde, né? A soma daria 17, e aí nesse caso ele corta também. Nesse caso aqui, vamos voltar, por exemplo, que estava, então viu, nesse caso, esse jogador ele não vai jogar, então ele está com uma carta a mais aqui em relação aos outros, porque todos até agora, né, na primeira rodada todos jogaram uma carta e agora só os 3 jogaram. Então esse aqui está com uma carta a mais, tá? Então os jogadores vão fazendo isso até que algum dos jogadores fique sem cartas nas mãos, e aí essa vai ser a última vaza, tá? Depois que acabar essa última vaza, acaba o jogo, né? Essa partida, e aí vai começar outra, e aí tem que ver a pontuação dessa partida. Então eu vou colocar aqui um exemplo de cartas que foram recolhidas para a gente fazer a verificação de quem vai ganhar. E aí tem o detalhe, né, de que depois que acabar essa última vaza, os jogadores que tiverem cartas nas mãos, eles vão ter que separar essas cartas, sendo que em um desses bolinhos, né, são as cartas que ele vai considerar como pontuação, e o outro bolinho vai ser as cartas que ele vai descartar, certo? Isso é feito, né, em segredo entre os jogadores, e eles vão colocar as cartas viradas para baixo, em frente a cada um. E aí quando todos tiverem escolhido essas cartas, elas, né, as selecionadas como pontuação, elas são reveladas ao mesmo tempo, né, todo mundo vira e coloca dentro da sua área de pontuação.
Uma coisa que pode acontecer é o seguinte, vamos supor que esse jogador aqui começou colocando uma carta de número 0, né? Vamos supor que esse aqui, no caso, ele não tenha uma carta amarela, sei lá, ele colocou, sei lá, um 0 verde. Vamos supor, esse jogador aqui, ele não tem também, coloca um 4 vermelho, e vamos supor que esse aqui, a única amarela que ele tenha seja um 0. Então, nesse caso aqui, empatou, certo? É o único jeito que dá para empatar é quando empatam dois zeros da mesma cor. E aí o que acontece? O jogador que jogou primeiro esse 0 é aquele que vai ficar com as cartas todas para ele, certo? Então, né, até aproveitando, né, os jogadores eles têm que pensar quando estão colocando a carta, se realmente vale a pena ele tentar ganhar essas cartas, porque como a gente já viu, a pontuação ela acaba sendo negativa, então dependendo do caso pode ser que você esteja forçando piorar a sua pontuação, ok? Bom, vamos supor que terminou, né, essa partida aqui e essa seja a situação do jogo. Então, por exemplo, aqui, quando, lá, por exemplo, esse aqui ficou sem cartas, esses aqui acabaram ficando com cartas para escolher colocar na pontuação ou não, então essas aqui eles decidiram não colocar na pontuação, então por isso que estão de cabeça para baixo. Então agora vamos começar, por exemplo, pela cor vermelha. Então, no caso do vermelho, esse jogador aqui ele tem a maioria, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e esse aqui tem 2 e esse aqui tem 2. Então, como ele tem a maioria, para ele vai se transformar em pontos positivos. Então, ele vai ficar com mais 8 com relação ao vermelho. Esse aqui vai ficar com menos 2, esse vai ficar com menos 2, e esse aqui ele não tem carta vermelha, então, né, tá zerado por enquanto. Vamos para o verde. Então, de verde, esse aqui, né, claramente é o que tem mais. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quanto ao verde, ele ganha mais 9 e esse aqui ganha menos 2. Quanto ao amarelo, esse aqui tem 4, então ele tem a maioria. Quanto esses dois tem 3, então para eles é ponto negativo e para ele é ponto positivo. Então esse jogador vai somar mais 4, esse menos 3 e esse menos 3. Tá? Então são 3 jogadores com cartas amarelas que vão dar ponto negativo. E finalmente o azul, esse aqui claramente tem a maioria, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enquanto esses dois aqui tem 3. Então, esses aqui vão ficar com menos 3, esses com menos 3 e esses com mais 7. E aí você faz a soma de todas as cartas, vai dar um valor, você vai anotar. Então, o que o jogo sugere é você jogar o número de vezes igual ao número de jogadores. Então, aqui foi uma partida, então jogam mais outras 3 partidas, certo? Para completar as 4 partidas. Então, o que é dito também aqui no manual, que para mim não ficou muito esclarecedor, é que é assim, que o jogador que tiver feito a maior pontuação nessa partida aqui, né, nessa rodada, ele vai começar a próxima. Mas diz que em caso de empate nessa questão, o jogador que estiver sentado mais próximo de quem iniciou a última rodada é que vai começar. Então vamos supor que nós começamos aqui, vamos supor que esse jogador à esquerda e esse jogador à direita tenham ficado com o mesmo número de pontos.
E aí, quem que vai começar, né? Se fosse, por exemplo, esse com esse, ou esse com esse, aí tudo bem, porque esse aqui vai estar mais perto dele do que esse, né? Porque esse aqui ele está a dois turnos, digamos assim, né? E esse está um só. Agora, quando está um ao lado do outro, aí, né? Ficou meio estranho isso aí. Eu, sinceramente, não entendi, tá? Mas aí, sei lá, tira para o ímpar, vê o método que achar entre os que empataram, né? Quem que vai começar a próxima rodada. E aí, após, né, os jogadores terem jogado 4 vezes, vai pegar todas as pontuações e somar, e aí é o vencedor do jogo aquele que tiver o maior número de pontos. Lembrando que pode acontecer de terminar o jogo e ter jogador com pontuação negativa. Ou, dependendo, pode até acontecer de todos os jogadores ficarem com a pontuação negativa. E aí, né, o que tem que ficar bem claro é que, assim, no caso dos números negativos, o -1, né, ele é maior que o -2. O -2 é maior que o -3 e assim por diante. Então, quando o número é negativo, é maior quando o número, sem contar o sinal, for menor, certo? Então, se o jogador tiver -1 e o outro -11, o -1 é maior, porque ele está mais próximo de se tornar um número positivo, ok? Bom, eu espero que tenha ficado claro. Se tiver ficado alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu tento responder o quanto antes. Se você gostou, dá aquele curtir, ajuda bastante o canal. Aproveita também e se inscreve se ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber notificação de vídeos novos. E aproveita para dar uma olhada aí no canal, que tem bastante vídeo legal já. E siga também o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram e no TikTok, beleza? Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Aguardo vocês no próximo e um abraço. Tchau!